Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz. Estamos estudando o livro Missionários da Luz, mas já estudamos, olha os dois aqui, ó, Nosso Lar e Os Mensageiros. Você pode acompanhar conosco com a obra e estudando estas obras, nós nos enriqueceremos muito. André Luiz traz informações preciosas que às vezes estão contidas, escondidas, debaixo da letra. É por isso que o nosso programa tem esse nome. Hoje o capítulo é o capítulo 11º. Nas semanas anteriores nós vimos o capítulo 10º, materialização. Hoje o capítulo fala sobre intercessão ou ajuda que vem do plano espiritual. Queremos que você acompanhe com o texto, porque nós vamos começar a leitura. E, na medida da leitura, vamos também fazendo os comentários, ok? Vamos lá. Intercessão. André Luiz conta que certa noite, terminada a explicação que Alexandre dava aos companheiros terrenos, naquele curso, não é? Meu orientador foi procurado por duas senhoras, que foram conduzidas em condições especialíssimas àquele curso adiantado de esclarecimentos, porque eram criaturas que ainda se encontravam presas ao corpo físico e que procuravam um instrutor temporariamente desligadas do corpo por influência do sono. Elas tinham dormido e agora, durante o sono, as duas compareciam ao local em que Alexandre dava aula. A mais velha, continua o texto, ela mostrava-se mais evoluída, o seu espírito, pelas expressões de luz que vinha rodeado, era um espírito mais avançado do que a outra. Ela parecia muito conhecida e estimada do Alexandre, o instrutor do André, que recebeu-a com indisfarçáveis demonstrações de carinho. A outra estava um pouco mais atrasadinha, vinha envolvida num círculo escuro, trazia o semblante lacrimoso e angustiado. E aquela que era mais simpática disse para o Alexandre: "Oh, meu amigo", ao dirigir-se ao orientador depois das primeiras saudações, "eu lhe trago minha prima Esther, que perdeu o esposo em dolorosas circunstâncias. E enquanto a senhora indicada enxugava os olhos em silêncio, acabrunhadíssima, a outra, que conhecia Alexandre, continuava dizendo: Sabe, Alexandre, eu conheço a elevação e a urgência dos seus serviços. Entretanto, ouso pedir sua ajuda para os nossos pesares terrestres. Se houver algum absurdo em nossa rogativa, desculpe-nos com seu coração clarividente e bondoso. Somos mulheres humanas. Perdoe-nos, pois, se batemos a sua porta de benfeitor para atender a problemas tristes." E o Alexandre disse a ela: "Ora, Etelvina, minha amiga." Com muita ternura, disse Alexandre: "Em toda parte, a dor sincera é digna de amparo. Se há sofrimentos na carne, existem eles também aqui, onde nos encontramos, sem os despojos grosseiros. E em todos os lugares devemos estar prontos à cooperação legítima. Diga, portanto, o que desejam, ponham-se à vontade." As duas senhoras demonstraram-se aliviadas e passaram a conversar calmamente. Etelvina, satisfeita, apresentou então a companheira, que começou a relatar o seu doloroso romance. Casara-se fazia 12 anos com o segundo noivo que o destino lhe havia reservado, esclarecendo que o primeiro, ao qual ela amara muito, havia se suicidado em circunstâncias misteriosas. A princípio, preocupara-se intensamente com a atitude de Noé, o noivo primeiro, bem amado de seu coração.
Todavia, o devotamento de Raul, o que veio depois, né, o esposo que o céu lhe enviara, conseguira desfazer as suas mágoas do passado. E com ele ela pôde construir a aventura conjugal com amoroso entendimento. Os dois, ela e Raul, Esther e Raul, haviam recebido 3 filhinhos da providência divina e viviam em harmonia completa. Raul, conquanto melancólico, era dedicado e fiel. Quanta vez ela desejara balsamizar o seu coração, em vão. Essas chagas que ele trazia escondidas. O companheiro, todavia, nunca lhe revelara plenamente a causa. Apesar disso, a existência corria-lhes venturosa e calma no santuário da mútua compreensão. Os dois se entendiam bem. Não obstante, porém, viverem para o desempenho das sagradas obrigações domésticas, apareceram inimigos ocultos que lhes haviam subtraído a felicidade. Raul fora assassinado inexplicavelmente. Amigos anônimos recolheram o seu cadáver na via pública, trazendo-lhe até a casa com a terrível surpresa da notícia. Tinha ele o coração varado por um tiro de revólver, que, embora encontrado junto do corpo, sem sangue, sem vida, não pertencia a Raul. Que mistério envolveria o hediondo crime? Diversos populares e policiais acreditavam que se tratava de um suicídio. Tanto assim que todas as diligências da justiça criminal estavam interrompidas. Entretanto, em sua convicção de mulher, ela admitia o assassínio. Ela admitia que ele havia sido morto. Que motivos conduziriam um homem probo e trabalhador ao suicídio sem causa? Perguntava ela mesma. Por que se mataria Raul quando tudo era favorável a eles referente ao futuro? Inegavelmente, os seus recursos financeiros não eram extensos, mas eles sabiam equilibrar-se com decência. A despesa doméstica, a receita comum, dava para ser levada. Não, o companheiro, a seu parecer, teria partido da crosta por imposição de tenebroso crime. Mas, em sua generosidade feminina, Esther, em lágrimas, não desejava descobrir a culpa de ninguém, não desejava vingar-se, e sim queria acalmar o coração em desalento. Seria possível, por intermédio de Alexandre, ela sonhar com o companheiro, no sentido de obter dele notícias diretas e fazer sentir o carinhoso interesse do lar? Em vista dos filhos pequenos e de 2 velhos tios que estavam dependentes agora dos seus préstimos, a angustiada viúva encontrava-se em péssimas condições financeiras, na viuvez inesperada. Todavia, acrescentava em pranto, estava disposta a trabalhar e consagrar-se aos filhinhos, recomeçando a vida, mas antes disso, desejava algum conforto para o coração. Sonhava inteirar-se do ocorrido e conhecer a situação do esposo para conformar-se. E no fim da longa e sentida exposição, terminava lacrimosa dirigindo-se ao meu orientador. Por piedade, generoso amigo, você não poderia me dizer alguma coisa? Que teria sido feito de Raul? Quem o teria assassinado e por quê? Ah, mistérios da vida, não é? Coisas que quem já passou por isso sabe que só uma notícia, só um entendimento, só uma referência são capazes de já acalmar aquele mistério. Por que te mataram? Por que ele está sofrendo? Por que nos deixou? Essa angústia que Esther apresentava agora
juntamente com a sua prima, ao conhecimento de Alexandre, era o que havia motivado a ida de ambas durante a noite ao encontro do instrutor. E vocês viram que o instrutor não as afastou. O instrutor não as tratou de modo indiferente, foi generoso com elas, deixou-as à vontade para que elas contassem o que estava acontecendo, para que elas tivessem condições de se abrir. Porque a dor, no plano físico ou no plano espiritual, é um instrumento de trabalho que pode ser atendido de uma forma a ser diminuído. E então elas se sentiram bem-vindas, porque elas estavam preocupadas. Alexandre tem tanta coisa, tantos compromissos, nós vamos amolar, será? E Alexandre as recebeu com muito carinho. Vocês viram que se trata de um crime mal solucionado, um crime que alguns dizem que foi suicídio, mas que a esposa diz que foi um assassinato, porque ele não tinha revólver, ele não tinha indício de que havia se matado, não havia motivo. Mas a polícia, os que estavam ali, chegaram a encontrar o corpo na poça de sangue, viram o revólver do lado. Acho que é suicídio. Essa dúvida, essa dor, essa angústia massacravam o coração da esposa, que agora tinha que cuidar de 3 filhos e mais 2 tios que moravam com eles, e estava sozinha. Daí, durante o sono, vejam só os recursos que o mundo espiritual nos oferece, durante o sono, alguém se incumbe de levá-la a um instrutor amigo que poderá, quem sabe, lhes dar um alento. E é o que nós vamos continuar a ver no próximo bloco, porque Alexandre as escuta, Alexandre trabalha com a informação, Alexandre dá a elas uma noção de como proceder. E nós vamos ver daqui a pouquinho o que vai acontecer ao longo deste 11º capítulo do livro Missionários da Luz. Fique aí, daqui a pouquinho a gente volta. Olá, estamos de volta com o estudo do livro Missionários da Luz, o capítulo 11º, Intercessão. Este capítulo é muito longo, então nós teremos alguns programas falando dele. E é muito bonito, é um capítulo muito interessante que fala sobre suicídio, sobre a morte, sobre a família, sobre as vibrações dentro de casa. Vocês vão se surpreender com tantas revelações que André Luiz nos apresenta neste capítulo. Nós vimos então no bloco anterior que Etelvina e Esther foram pedir a ajuda de Alexandre para solucionar esse enigma. Esther achava que o marido tinha sido assassinado, ela ficou sozinha com 3 filhos e mais um casal idoso, seus tios, que ela tinha que cuidar agora. Estava abatida naturalmente, queria um consolo, queria uma solução, alguma informação que desse alento. E então, depois de terem pedido isto, nós vamos ao texto agora para ver o que foi que Alexandre, o instrutor que está orientando André Luiz nesta obra, o que ele disse. Vamos acompanhar então, você vai pegar o texto aí e nós vamos seguir a leitura. A viúva sofredora parecia alucinada de dor e internava-se através das mais descabidas indagações. Alexandre, porém, longe de se desgostar com as perguntas intempestivas, assumira uma atitude de pai e carinhosamente tomou as mãos da interlocutora, respondendo-lhe: "Tenha calma e coragem, minha filha. Neste momento, não é fácil esclarecê-la. É necessário procurar, fazer sindicâncias, com cuidado, a fim de solucionar o problema com o critério devido. Volte, portanto, ao lar e descanse a mente oprimida. Ansiedades existem que não se curam à força de raciocínios do mundo. É indispensável conhecer o refúgio da oração,
confiando essas ansiedades ao Supremo Pai. Ampare-se nessa fé sincera, confie na providência e veremos o que é possível fazer no setor da informação e do socorro fraterno. Examinaremos o assunto com atenção, disse Alexandre. Ambas as senhoras teceram ainda alguns comentários dolorosos em torno do acontecimento e despediram-se, mais tarde, com palavras de gratidão e conforto. Ao se ver a sós comigo, e sentindo talvez a minha necessidade de preparação e conhecimento, o orientador explicou. E olha aqui, isso aqui serve para todo mundo, hein? Porque muita gente procura o mundo espiritual para pedir soluções imediatas, para pedir o deslindar de enigmas, para resolver onde é que escondeu a chave, onde é que está a combinação do cofre. Os espíritos têm que dizer. Tá, o carro foi roubado, onde é que está escondido? Em que lugar que ele está? Quem é que pegou o dinheiro? Ah, os espíritos têm que dizer. Veja só que Alexandre fala para André Luiz e para nós em relação a isto. Vamos lá. Nossos amigos encarnados, André, muitas vezes acreditam que somos meros adivinhos e pelo simples fato de nos conservarmos fora da carne, admitem que já somos senhores de sublimes dons divinatórios, de adivinhação, esquecidos de que o esforço próprio com o trabalho legítimo é uma lei para todos os planos evolutivos. Esforço próprio, vejam só, com o trabalho, esforço próprio, com a fé, com a confiança, faz parte da lei. Mas, continua o texto, sorrindo paternalmente disse, mas acontece, André, é preciso considerar que nós mesmos, quando estávamos no mundo, diante destas mesmas circunstâncias, nós procedíamos do mesmo jeito, não é? Nós faríamos a mesma coisa. Mas, no dia seguinte, como eu podia dispor de mais tempo, Alexandre me convidou para acompanhá-lo até a residência de Esther. Ele usaria o lar da interessada como um ponto de partida para as averiguações que ele desejava levar a efeito. Como? Disse André. Não seria mais prático invocar diretamente o esposo desencarnado através de nossos poderes mentais? Raul poderia, desse modo, ser ouvido sem dificuldade, observando-se mais tarde o que se poderia fazer em favor da viúva, disse o André. O instrutor, porém, sem desprezar minha ideia, me respondeu, sem dúvida, André, esse é o método mais fácil e, em muitos casos, devemos mobilizar semelhantes recursos. Entretanto, e aqui você vai ver o conceito espiritual tão interessante do que significa dar-se. Diz Alexandre para o André, este serviço intercessório, para ser completo, exige alguma coisa de nós mesmos. Concedendo à nossa irmã Esther algo de nosso tempo e de nossas possibilidades, nós seremos credores de mais justos conhecimentos no que diz respeito à situação geral, enriquecendo simultaneamente os nossos valores de cooperação. E aí vem uma frase muito bonita: quem dá o bem é o primeiro beneficiado. Quem acende uma luz é aquele que se ilumina em primeiro lugar. Como então alguém que não tem tempo a perder e não desejava ficar conversando, Alexandre silenciou, pondo-nos os dois a caminho, compreendendo eu, mais uma vez, que como na Terra, o serviço de colaboração fraternal no plano dos espíritos reclama esforço, tolerância e diligência. Acompanhe o texto. A casa da pobre viúva
estava numa rua modesta. E embora relativamente confortável a moradia, ela parecia habitada por muitas entidades de condição inferior. E como é que André vê isto? Como? Ele observa, sem dificuldade, o movimento de entrada e saída de entidades, antes mesmo que eles pudessem penetrar no ambiente doméstico. Mas os dois entraram. E ao fazer isso, notaram que os espíritos desencarnados infelizes não identificavam a presença dos dois missionários, porque eles estavam num padrão inferior de vibrações. E por causa disso, as suas percepções não podiam captar a presença destas duas almas mais luminosas ou mais elevadas. Porém, lá dentro, o quadro era doloroso de se ver. A família, constituída da viúva, 3 filhos e um casal de velhos, estava sentada à mesa de refeições, no almoço muito simples. Entretanto, um fato até então inédito para mim feriu-me a observação. Veja só. Veja só o que ele vai dizer agora. Você vai comer em sua casa, você vai estar ali se alimentando como quem come para encher a barriga. André Luiz, quando chegam os dois ali, ele encontra na mesa, além dos que estavam sentados, 6 entidades envolvidas em círculos escuros que acompanhavam a família na hora do almoço, como se estivessem também comendo os alimentos por absorção. Oh, meu Deus! Exclamei aturdido, dirigindo-me ao instrutor. Será crível? Será que isso não é uma ilusão? Espíritos à mesa no almoço? Desencarnados à mesa comendo? Você já pensou isso? Na sua casa, você se senta, vai almoçar, aquele almoço bonito, cheiroso, e junto com você estão ali espíritos inferiores, se abastecendo dos vapores da comida, sugando pelas narinas espirituais a mesma alimentação que você vai comer pela boca. Você gostaria de saber disto? Você gostaria de ver essas companhias no ambiente da sua família, na hora do almoço? Mas é o que está acontecendo. E na verdade, querida irmã, querido irmão, é o que acontece na maioria das famílias, na maioria das casas. E vocês vão ver por quê. Desencarnados à mesa, desencarnados ao banho, desencarnados na hora de dormir, desencarnados assistindo televisão com as pessoas, naqueles programas esdrúxulos, naqueles entretenimentos de baixo nível, de baixo calão, inclusive. Por que eles estão ali? Por algum motivo. Nós vamos ver qual é o motivo. André Luiz vai nos explicar. Mas, quando você pensa que isso não é uma história inventada, isto é um fato que André Luiz está contando para que nós possamos entender que em nossa casa pode ser assim também, ou isso pode ser corrigido, pode ser evitado, isso é um alerta. Isso é uma forma de você que nos assiste pensar, puxa vida, será que tem alguém comigo aqui se alimentando da comida? Por quê? Não é porque é um mau espírito, mas por que ele está aqui? Por que ele entrou nesta casa? Por que nosso ambiente está com entidades dessa natureza? Isso tem a ver conosco, não tem a ver com eles. Isso tem a ver com quem mora ali, não tem a ver com quem está ali na nossa companhia. Porque os espíritos entravam e saíam sem cerimônias daquele ambiente, porque não havia defesa vibratória. E agora, no próximo bloco, você vai ver a explicação que Alexandre vai dar. E quem sabe, se você tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, você aproveite isto também para a sua família, para as experiências diárias, naquilo que você faz no ambiente onde você mora.
e também aonde você trabalha, aonde você passeia, aonde você vive. Fique conosco, nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho vamos voltar, mas não perca o capítulo 11º, que ele é muito importante para todos nós, tá bem? Daqui a pouquinho eu espero você, hein? Estamos de volta com o programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o livro Missionários da Luz, o capítulo 11º, Intercessão. Eu já disse e vou repetir que este capítulo vai ensejar alguns programas. Nós não teremos como fazer tudo num programa ou em 2, talvez sejam até 3 programas, só por um capítulo, imagina. Porque é muita coisa boa e é um capítulo longo. Nós vimos então que André Luiz com Alexandre chegaram na casa de Esther e encontraram a família sentada, a Esther, 3 filhos e o casal, são 6 pessoas, sentados à mesa para almoçar. Mas André ficou surpreso, porque ali estavam também 6 espíritos escuros sugando o alimento dos pratos, das panelas. André olha aquilo e exclama: "Oh, meu Deus! Desencarnados à mesa também? Espíritos necessitados comendo?" Agora a gente vai voltar no texto. Porque Alexandre ouve a pergunta de André e vai responder-lhe. De maneira muito tranquila, Alexandre diz: "Meu amigo, os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimento nos lares sem equilíbrio religioso são muito grandes. Onde não existe organização espiritual, não há defesas da paz de espírito." Veja só que ensinamento, não? Onde não há defesas, elevação espiritual, não há defesa da paz de espírito. Veja o texto de novo. Nós vamos voltar o texto um pouco para você meditar a respeito. Olha lá. É preciso haver organização espiritual. Se não houver, não há defesa para que todos vivam em paz. Isso é intuitivo para todos aqueles que estimem o reto pensamento. E depois de uma pausa rápida em que ele olhava com compaixão essa cena, ele disse: aqueles que desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixaram na crosta, aos que ficaram na terra, neles, encontrando as mesmas algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas, aos fluidos vitais da família. Olha só que interessante. Se o espírito desencarnou e está apegado aos bens, apegado aos afetos, apegado à sua rotina, e encontra também nos encarnados essa mesma algema, esta algema que os prende, então eles ficam ali, eles permanecem, eles fazem parte da rotina, eles continuam vivendo com a família, com os membros daquele grupo. Não é só o fato de ele ter saudade, porque se os encarnados tiverem uma outra postura, não prendendo o espírito através de quereres, de mágoas, de lembranças, de rememorações, o espírito acaba indo embora, por sua conta. Mas se a cada 5 minutos ficam requisitando a sua presença, isso é uma algema vibratória que prende o espírito também. Ele que já tem dificuldade de sair dali, agora está imantado ao pensamento daqueles que estão na terra. É o que Alexandre está explicando. Eles ficam presos a esses fluidos vitais da família, alimentam-se com a parentela e dormem nos mesmos quartos onde antes eles dormiam, naquela casa onde eles se desligaram do corpo físico. Aí André, curioso,
Pergunta, mas chegam a se alimentar de fato, utilizando os mesmos petiscos de outro tempo? Disse eu, espantado, ao ver a satisfação das entidades que estavam ali reunidas, absorvendo gostosamente as emanações dos pratos fumegantes. Alexandre sorriu e acrescentou: André, tanta admiração somente por ver estes espíritos tomando alimento pelas narinas? E nós outros? Você desconhece, porventura, que o próprio homem encarnado recebe mais de 70% da alimentação comum através dos princípios atmosféricos captados pelos condutos respiratórios? Você não ignora também que as substâncias cozidas ao fogo sofrem profunda desintegração? Ora, os nossos irmãos, viciados nas sensações do corpo físico, encontram nos elementos desintegrados que evaporam o mesmo sabor que experimentavam quando em uso do corpo físico. Mas aí eu disse, né? Mas parece desagradável a gente comer na companhia inevitável desses desconhecidos. E principalmente desconhecidos da espécie que temos sob os nossos olhos, esses espíritos assim tão feinho. Mas Alexandre responde, você não pode esquecer, acrescentou o orientador, que não se trata de gente anônima. Vejam só, Alexandre não está dizendo, você tem razão, André, é triste comer com esse povo meio escurinho, né? De vibração assim, densa. Mas ele diz, esses não são pessoas desconhecidas. Você vai ver quem são. Alexandre vai continuar dizendo, estamos vendo diversos familiares que os próprios encarnados mantêm com suas pesadas vibrações de apego doentio. Alexandre pensou um momento e continuou. Admitamos, contudo, que você tenha razão, André. Ainda que a mesa doméstica estivesse rodeada de entidades indignas, estranhas aos laços consanguíneos, resta a certeza de que as almas se reúnem obedecendo às tendências, que são suas características, e é a circunstância de que cada espírito tem as companhias que prefere. E pretendendo me fornecer bases sólidas ao meu aprendizado, Alexandre disse, a mesa familiar é sempre um armazém de influenciações de natureza invisível. A mesa familiar, preste atenção, onde você se senta para comer aquilo. É um momento de reunião com as pessoas, é onde todos se aproximam. Então ali é como um armazém, as coisas vão ficando, você traz vibrações, você traz assuntos, você traz pensamentos e sentimentos. E aquilo se condensa naquele ambiente. Por isso ele está dizendo que a mesa da família é esse armazém, esse receptáculo. Vamos continuar. Vendo-se, ou vivendo ali na condição de quem vai comer em família, o homem deve meditar no bem e os trabalhadores espirituais nas vizinhanças do pensador virão compartilhar o seu pensamento, no serviço abençoado dos bons pensamentos que ele está emitindo. Conserve-se a família em plano superior, rendendo culto às experiências elevadas da vida, e os orientadores da iluminação espiritual vão se aproximar, lançando no terreno da conversa construtiva as sementes de ideias novas, que então se movimentam com beleza sublime da espontaneidade. Agora, pelos mesmos dispositivos da lei de afinidade, a maledicência atrairá os caluniadores invisíveis. E a ironia buscará, sem dúvida, as entidades galhofeiras e sarcásticas que inspirarão o anedotário menos digno, deixando margem muito ampla
a leviandade e a perturbação. Indicando o grupo que estava sentado à mesa, Alexandre ainda acrescentou: aqui, você está vendo, os tristes e inveterados atraem os familiares desencarnados que também estão na mesma condição. É o vampirismo recíproco. Ouça você o que eles falam, diz Alexandre. Aí André Luiz faz assim: eu vou botar os meus ouvidinhos mais atento e vou ver. E com efeito, diz André, observei que a conversa era das mais lastimáveis. Dizia um: a velhinha, nunca pensei que eu viria a sofrer tanto neste mundo. A tia de Esther, queixando-se amargamente: Agostinho e eu trabalhamos tanto na mocidade. Agora, chegados à velhice, sem recursos para enfrentar a vida, somos obrigados a sobrecarregar uma pobre sobrinha viúva. Oh, que doloroso destino! Oh, que doloroso destino! E enquanto as lágrimas lhe corriam nas faces de cera esbranquiçadas, o velhinho Agostinho repetia com ela: é verdade. Para uma vida de trabalho e difícil, tão amargosa a compensação que nós recebemos. Jamais esperei uma velhice tão escura. As entidades que estavam ali, vestidas em túnicas escuras, ao ouvirem semelhantes declarações, pareciam também mais comovidas, abraçando-se aos velhos com fervor. Por quê? Porque estavam vibrando na mesma sintonia. Todo mundo falando de tristeza na hora de comer e todos os parentes ali tristes também se abastecendo. E aí, o que a viúva falou? A viúva, todavia, embora tristonha, acrescentou resignada: de fato, nossas provações têm sido cruéis. Entretanto, devemos confiar na bondade de Deus. Alexandre olhou para ela com toda a sua atenção e eu notei que na alma da viúva se fazia uma disposição singular, de olhos brilhantes, como se percebesse de muito longe a nossa influenciação espiritual. Recordou o sonho da noite de modo vago e disse: graças à providência, amanheci hoje muito mais confortada. Sonhei que a prima Etelvina me conduziu à presença de um mensageiro celestial que me abençoou o coração, aliviando as minhas pesadas dores destes últimos dias. Oh, como me rejubilaria se pudesse reconstituir este sonho de luz. Durante o sono, ela esteve lá e ela se lembra de alguma coisa. E ao invés de ficar jogando lama naquele ambiente já triste, ela está falando agora de uma coisa positiva. E é isso que os espíritos querem que a gente aprenda. No próximo bloco, nós vamos ver como continua essa conversa. Fique conosco. Olá, estamos voltando com o último bloco no programa de hoje, estudando o livro Missionários da Luz, do capítulo 11º. É apenas a terça parte inicial do capítulo. O capítulo é longo e nós vamos manter esse estudo sem pressa para que você desfrute deste conteúdo que eu tenho certeza já está sendo surpreendente para você. Então, enquanto os que estavam ali na mesa, todo mundo meio down, todo mundo meio chateado, meio triste, os dois velhinhos, ai, a gente teve uma vida e agora tá no fim da vida, tá nessa pindaíba, dependendo da sobrinha viúva, e as entidades, isso mesmo, aqueles espíritos escuros. Vocês observam que não eram espíritos maldosos que estavam ali sugando a comida, eram membros da família deles, só que estavam em sintonia com os sentimentos inferiores. Aí, Esther se lembra do sonho, aquele em que a sua prima Etelvina
e ela estiveram com Alexandre. Alexandre, o espírito, estava lá agora, naquele instante, e ela começa a falar do sonho. Aí os filhinhos escutam, mamãe, sonho, que sonho maravilhoso é esse? Conta para nós. E é isso que nós vamos acompanhar agora. As crianças, a filhinha de 7 anos, ora mamãe, então nos conte o sonho. Ela estava ali, estava ouvindo, e a senhora, de bom grado, comentou, minha filha, não se pode descrever as grandes sensações. Não me lembro precisamente de tudo, mas recordo-me de que o emissário de Jesus me ouviu com paciência e em seguida me disse palavras de encorajamento e amor. Longe de me repreender, me acolheu bondoso e, revelando divina tolerância, escutou minhas queixas até o fim como um médico abnegado. Inegavelmente, eu me levantei hoje com outro ânimo. Estejamos conformados, queridos, pois Deus nos auxiliará. Logo que me refaça completamente, ganharei o nosso pão com o trabalho honesto. Tenhamos esperança e fé. Oh, diz André, diante das afirmativas encorajadoras de Esther, os meninos se entreolharam sorridentes, enquanto os velhinhos calavam a amargura que já lhes era própria. Desejei, diz André, me fazer visível aos companheiros desencarnados, aqueles que estavam ali sem luz, que se movimentavam no recinto, para palestrar com eles, sondando-lhes as experiências, mas Alexandre dissuadiu-me, disse, André, seria perder tempo. E se você deseja beneficiá-los, venha até aqui em outra oportunidade, porque as cristalizações mentais de muitos anos não se desfazem com esclarecimentos verbais de um único dia. No momento, nosso objetivo é outro. Precisamos obter informações sobre Raul. Lembra, André? Raul, o marido dela. Além disso, se nos valêssemos desta hora a fim de ouvir nossos irmãos desencarnados que estão aqui presentes, verificaríamos de imediato que eles poderiam apenas relacionar dolorosas lamentações sem proveito construtivo. E revelando pouco interesse pela conversação dos encarnados diante do objetivo essencial daquele momento, Alexandre disse, procuremos algum de nossos irmãos visitadores. Temos necessidade de informes iniciais para dar uma feição imediata ao nosso trabalho de intercessão, de ajuda. Porque Alexandre, então, procurasse em outros aposentos, deixei aquela modesta sala de refeições, embora eu desejasse continuar observando. O instrutor, porém, não tinha muito tempo para gastar. Depois de rápidos minutos, nos defrontamos por uma entidade de aspecto humilde, mas muito digno, a quem Alexandre se dirigiu afavelmente. Meu amigo, disse Alexandre, você é visitador que está aqui trabalhando em função ativa? Sim, estou aqui para servi-lo, respondeu atencioso o interpelado. O orientador então lhe expôs com franqueza e em poucas palavras o que desejávamos. Então, esse irmão visitador, provavelmente um espírito amigo da família, algum espírito familiar simpático, alguém que toma conta daquele grupo, intuindo as pessoas que moram ali, você vai ver isso, que é muito comum acontecer nas famílias, não é? Esse visitador se explicou razoavelmente. Ele disse que havia conhecido Raul de perto. Auxiliara-o muitas vezes, prestando-lhe continuada assistência espiritual. Todavia, não pudera nem ele e nem outros amigos evitar o seu suicídio friamente deliberado. Suicídio? Perguntou Alexandre, procurando se informar de maneira completa. Aí o visitador disse, a viúva acredita em assassinato. Entretanto, ele conseguiu disfarçar com muito cuidado. Pensara por muito tempo o ato infeliz e no último dia adquiriu um revólver para o fim desejado. Desferindo o tiro na região do coração, atirou a arma a pequena distância, depois de utilizá-la com cuidado para evitar as impressões digitais.
E desse modo, ele conseguiu burlar a confiança dos familiares, fazendo-os supor que ele tivesse sido vítima de um doloroso crime. E aí Alexandre pergunta: você chegou a vê-lo nos derradeiros minutos da tragédia? Sim, esclareceu a entidade amiga. Alguns amigos e eu tentamos socorrê-lo, mas, em vista das condições da morte voluntária, friamente deliberada, não nos foi possível retirá-lo da poça de sangue em que se mergulhou, retido por vibrações pesadíssimas e angustiosas. Permanecíamos em serviço com o fim de ampará-lo, quando se aproximou um bando de algumas dezenas, que abusou do infeliz e deslocou-o facilmente, em virtude da harmonia de forças perversas. Como pode compreender, não nos foi possível tirá-lo das mãos dos salteadores da sombra, que o carregaram por aí e a gente não sabe onde. O instrutor parecia satisfeito com as elucidações. E quando vi que ele se dispunha a encerrar a conversa, ousei perguntar: mas por que ele se matou? E a causa do suicídio? Não será interessante a gente perguntar para o visitador por que motivo? Alexandre, tranquilamente, explicou: não, André, nós vamos perguntar isso ao próprio interessado. Ah, então, eles já sabem que foi suicídio mesmo, apesar da esposa achar que foi assassinato. Ele, ao se matar, não conseguiu ser ajudado pelos espíritos amigos, porque ele entrou numa faixa de sintonia muito inferior. E ele foi recolhido por um bando. Vocês vão ver quem são esses espíritos. E isso é muito comum com as pessoas que se matam, que ficam à mercê de entidades grosseiras, de entidades inferiores que querem sugar as energias vitais daquele corpo e o arrastam. Como ele sabe que cometeu um delito, como ele sabe que ele não deveria ter se matado, ele sabe que ele merece qualquer tipo de reprimenda. E essas entidades, conhecendo o psiquismo, sabem fazer a pessoa que está do lado de lá agora viva sentir-se culpada e merecedora da punição. É interessante isto. Tem um outro relato parecido com este no livro Estante da Vida, de autoria de Humberto de Campos. O capítulo 2 fala sobre uma mulher que se matou e ela conta exatamente o que aconteceu com ela, muito semelhante a este relato que André Luiz vai fazer do caso Raul. O suicídio é algo que representa para o espírito uma verdadeira frustração. Por pior que seja o problema que ele esteja passando, o indivíduo deve esforçar-se para buscar ajuda, para buscar amparo, para serenar as angústias, porque se ele perde a vida, produzida essa perda pela sua própria vontade, do lado de lá ele continua vivo. E só que agora ele vai ter que arcar com o peso da escolha, dessa fuga. E ele fica à mercê dessas entidades. Os espíritos amigos não têm como protegê-lo, porque ele está em uma sintonia inferior. E por mais que nestes casos, com a deliberação, você viu que o espírito do visitador disse, não foi uma coisa translocada que ele em 2 minutos resolveu fazer. Não, ele meditou, ele preparou, ele no último dia comprou o revólver, ele fez de tudo para disfarçar, mas era isso que ele já vinha planejando. Não é um ato de loucura, de ensandecimento temporário. É algo que ele já estava aflito, já estava triste, já estava desanimado, já queria fazer isso. Já sonhava, planejou com antecedência. Nem essa desculpa, nem essa justificativa ele poderia invocar. Então, é muito difícil para o espírito encarar o que vem depois. E eu digo a vocês que nos assistem neste capítulo, que a única vacina que existe contra o suicídio se chama espiritismo. O espiritismo é uma vacina, mesmo para as pessoas que não são espíritas. Quando uma pessoa pensa em se matar
e ela sabe o que vai acontecer com ela depois, porque quem já fez isso conta, ela para e pensa duas vezes. Ela pode não ser espírita, mas se ela sabe, se ela lê, se ela ouve o relato de alguém que já fez aquilo e que voltou por um meio mediúnico para dizer como foi a sua recepção do lado de lá, a pessoa, bom, eu ia matar hoje, mas eu vou esperar até amanhã. Vou esperar mais um dia, 2 dias, 3 dias, porque eu não acredito nesse negócio de espiritismo, mas se for verdade, eu tô danado. Então eu preferia aguentar um pouco mais. Isso é uma vacina. As outras religiões são muito boas, ajudam muitas pessoas, mas nenhuma delas traz os mortos para contar o que aconteceu com eles. E quando uma pessoa fica sabendo disto, puxa vida, ela pode parar e pensar melhor. Missionários da Luz, capítulo 11. Hoje nós vamos ficar por aqui, mas na semana que vem nós vamos ouvir do próprio interessado por que ele se matou. E vai ser surpreendente saber os motivos e ver como ajudar agora o assassinado por si mesmo e a esposa que o julga inocente e que foi pedir por ele. É muito bonito. Você que está em casa, não fique esperando semana que vem, não. Vai lendo, você tem que ter vontade de saber. Vai lendo. Semana que vem nós vamos continuar o capítulo e não vai dar para acabar ainda, hein? Vão ser 3 programas. Eu espero você já com a vontade de saber, tá bom? Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Até a próxima semana e muita paz.